E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre RBRP11, um fundo que eu já analisei no canal, vou deixar o vídeo aqui no card. Tem alguns problemas técnicos, mas acredito que não vai atrapalhar o entendimento de vocês. Agora sim, nesse clima natalino, 24 de dezembro de 2024, vamos dar uma analisadinha como é que tá o fundo. Então, antes da gente falar sobre os primeiros acontecimentos, vamos falar dos últimos, né? De frente para trás. Primeiro, teve uma locação no River One. Então, a gente tá falando aí que o River One, que ele comprou um imóvel totalmente vago antes da pandemia, acabou tomando toda a dor de cabeça da pandemia, agora está quase 100% vago, deixando a vacância do fundo em menos de 15%. Se ele locar mais esses dois andares do River One, que são os que faltam, a gente tá falando de uma vacância zero, né? E aí só tem que esperar terminar as carências pra gente ter uma linearização ali do dividendo. Então, pode ser muito interessante para o fundo, né? Então, assim, o presente de Natal aqui para o cotista, que ele teve mais uma alocação de um andar, e aí a gente está falando aí de um incremento de receita de 0,02 por cota, que normalmente é o valor do aluguel por andar, né, por cota. E aí, agora sim, a gente vendo que o mundo não é só flores também, a gente teve a Experian House, né, que é uma empresa que ela tá ocupando um andar inteiro do River One, então é uma locatária de relevância aqui, de peso pra gente. Ela tem o seguinte esquema, né, todo mês ela dá uma inadimplência, aí o RBRP11 vai lá e cobra essa inadimplência dela, ela paga, mas a do mês seguinte ela dá inadimplência, e aí ela tem esse ciclo que ela paga sempre a do mês passado e não a do mês atual, né? Então ela fica nessa inadimplência, tá cambaleando, então é provável que, provavelmente nos próximos meses aí, a gente esteja falando que não vai conseguir honrar com todos os pagamentos dela. Então, e é uma locatária de peso aqui. A gente tá falando de uma receita que representa 0,02 por cota, que é justamente o valor do aluguel do edifício Venezuela, né? Que ele mostra justamente sobre isso. E aí é justamente o aluguel do edifício Venezuela lá no Rio de Janeiro, que tinha um contrato até maio de 2028, só que a locatária, que também, entendam, o edifício inteiro, a participação inteira do RBRP11 no edifício Venezuela é um andar no RBRP, no River One, né? Então, só pra você ter essa concepção. A locatária acabou pedindo para ter a rescisão de contrato, né? Para ela ter o contrato dela antecipado. E aí a gente tá falando aí de um aviso prévio de 180 dias e também de uma multa que ela vai pagar, que representa mais ou menos aí um mês de aluguel. No final do dia, a gente tá falando que o fundo não vai ser impactado até julho de 25, então a gente tem que esperar que a gestão consiga alocar um imóvel no Rio de Janeiro para isso, ou até mesmo venda, é uma opção deles aqui também, vender esse imóvel. E aí a gente tá falando que o impacto, caso passe de julho de 25 sem alugar esse imóvel, a gente tá falando de um aluguel de 0,02 por cota também, assim como o da Experian House, né? Então, quem sabe a gente pode tomar dois pés para trás aí, dois aluguéis aí para trás do River One, e aí a gente fique com essa vacância no fundo. Mas acredito que a gestão não vai deixar isso acontecer, até pelo histórico do RBRP11, né? Ele não tem o histórico de fazer isso, e além disso, a gente tá falando que hoje, nos preços que ele tá hoje, extremamente descontado, 0,65 do VP, ele paga um dividendo de 12% em lajes corporativas, em boas lajes corporativas, afinal, o River One tá perto da Faria Lima, né? Ele só tá do outro lado do rio, mas ele está perto da Faria Lima. Então, boas lajes corporativas aqui, de boa qualidade, num fundo bem gerido, que não tem dívida, não tem alavancagem, não tem nada, mas tá muito descontado, né? E o pessoal ainda não percebeu que ele tá alocando o River One. Ou seja, assim que acabar as carências, a gente vai ter um aumento de dividendo e, por consequência, de receita. Claro que esse dividendo mais alto também é por conta da venda do imóvel aqui, aí ele teve um rendimento maior, ele está distribuindo um rendimento maior, inclusive esse aqui não é o patamar do fundo atual de receita recorrente, né, o FFO, mas a gente tá falando que assim que acabar as carências das últimas locações que ele fez no River One e dessa aqui também, a gente tá falando que um dividendo pode ser maior sim, até mesmo com a venda do edifício Venezuela. Agora sim, indo para o relatório do fundo, a gente tá falando de um patrimônio de quase R$ 1 bilhão, que é dividido em 6 ativos corporativos e uma participação no do RBRL11, que é justamente a forma como ele investe em fundos de logística, né, em ativos de logística. E aí a gente tá falando de uma vacância de 15% e de 14%, embora sim essa vacância aqui não bate, tá? Se você fazer as contas, ela não vai bater. Uma vacância que ela realmente não bate com as contas. Se você realmente entender aqui o que se passa por trás do fundo, é uma vacância que não tem como você falar que o River One, que é um imóvel que tem um preço por metro quadrado muito mais alto que os outros ativos do fundo, tem uma vacância, a física acaba sendo menor que a financeira. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, né? Então, se você parar para analisar o fundo aqui mais a fundo, você vai entender que isso aqui, esses números aqui da vacância, podem estar alguma coisa aí por trás, algum cálculo aí por trás, de que de toda forma a gente tá falando aqui que esses números aqui, da forma como eles são apresentados aqui, não batem, né? Não fazem sentido. Inclusive, eu já comentei um pouco mais sobre isso na comunidade. Se você não tá lá na nossa área de membros, na nossa comunidade, vou deixar o link aqui na descrição para você poder conhecer, que é justamente esse local onde eu faço tese mais aprofundadas, onde eu faço vídeos mais aprofundados, e aí realmente trago essa análise completa para vocês. Então, a vacância dele aí, que não faz tanto sentido, aqui ele mostra justamente o histórico do fundo e das locações recentes do River One, né? A gente mistura aí os R's todos, e aí a gente tá falando que em novembro a gente teve um mês movimentado por conta de que as empresas fazem um planejamento
de 2025 no final do ano de 24, né? Então a gente tá falando que elas fazem o planejamento do ano seguinte no final do ano, e aí a gente tá falando que a gente teve uma movimentação muito maior do que a gente tem no mercado por conta disso, e aí a gente tá falando de quem sabe a gente pode ter tanto a venda do edifício Venezuela aí, quanto também mais locações do Riverone, que se eles locar 100%, terminar as carências, e assim que terminar as carências aí, dá uns 6 meses, ele vendeu o ativo, pode ser muito bom pro fundo, ou até mesmo, quem sabe, continuar com o ativo se ele achar interessante, né? Então a gente tem o dividendo aqui que não tá no FFO ainda, né? Então em breve a gente espera esse término de carências, e aí descendo um pouco mais, a gente tem a alocação do Riverone aqui, e aí tem o portfólio logístico, que é justamente essa forma dele investir no RBRL, ele investe em ativos logísticos através do próprio fundo, porém ele não cobra taxa sobre taxa, então isso é um ponto positivo, que bastante gente gosta, eu também acho muito interessante, ele poder ter essa movimentação de sair e entrar no setor logístico muito mais fácil, e além disso, a gente estaria falando aqui de um duplo desconto, né, um fundo de fundos que tem duplo desconto, aí tem o JC 589, que é justamente um prédio que ele está construindo ali bem perto da Faria Lima, que a gente estaria falando que ele já está quase 70% pronto, né, agora em dezembro já está quase 70% pronto, e agora no mesmo momento em que o edifício Venezuela começará a impactar, caso não seja nem vendido nem locado, a gente está falando que esse imóvel está pronto, e aí a gente fica esperando também para que o RBRR consiga, o RBRP11 consiga também fazer essa gestão de alugar o imóvel, o JC 589, antes dele ficar pronto. Isso é possível, e aí a gestão pode ser que ela tenha a competência ou não de fazer isso, então seria muito interessante ver esse imóvel sendo locado e já vendido também, trazendo um bom retorno para o fundo, junto com o edifício Venezuela, junto com o RBRP11, o River One, então assim, seria maravilhoso ver isso, né? Então assim, bem interessante. O vídeo do RBRP11 tá aqui no card, caso você queira assistir ele de forma mais aprofundada, explicando um pouco mais dos ativos. Aqui é mais uma atualização natalina aqui pra vocês, né? Valeu, natalina. Então a gente tá realmente trazendo uma atualização aqui nesse dia natalino que a gente tá aqui, né? Inclusive, se você ainda não recebeu nenhum presente de Natal, já recomendo você me dar um presente de Natal, que é se inscrever aqui no canal, deixar teu like. Se você tiver qualquer dúvida, aí sim, pode deixar a sua dúvida aí no comentário, que aí sim eu vou responder e te dar esse presente de Natal também, essa lembrancinha de Natal. Mas eu te peço aí o meu presente de Natal, que é justamente você se inscrever e deixar teu like aí no vídeo, fechou? Então aqui, sobre o portfólio dele, tem esses ativos aqui no Rio de Janeiro, que são uma dor de cabeça, sem dúvida. Tem os edifícios aqui que ficam na região, que ficam em regiões boas de São Paulo, né? Principalmente o Rio One, que fica do outro lado do Rio, mas tem uma tese muito interessante. Então, assim, de toda forma, o vídeo do RBRP11 analisando os ativos mais a fundo tá aqui no card. Mas sobre o RBRP11 é isso, realmente tá meio escuro aqui já terminei o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado, deixa teu like aí, se inscreve. Se você não conhece a comunidade, que é justamente onde eu trago essa análise de ações mais aprofundada, tanto de fundos imobiliários quanto de ações, né? Explico se os números fazem sentido ou não, se tem alguma coisa ali por trás ou não. Inclusive tem um vídeo do Gary 11, vou deixar aqui no card, que também faz isso, né? Um vídeo muito interessante. Do HSML também vou deixar aqui no card, que é um vídeo que eu fiz lá pra comunidade. Então, se você ainda não assistiu eles, eu recomendo que você assista, os vídeos estão aqui no card, e também garanta seu acesso, né, à comunidade. Entre lá na comunidade, eu tô te esperando lá pra poder analisar a tua carteira, tirar todas as suas dúvidas de investimento, e aí, enfim, ter esse contato mais próximo contigo pra te ajudar bem pertinho aí, fechou? É isso, é nóis e